Estamos de volta com o Gazeta Entrevista, 1h56. A conversa é com o secretário de Estado de Saúde, Pedro Pascoal. Pedro, você, no intervalo, você falou a respeito de uma situação que eu acho importante você tornar pública. Haverá uma decisão, pelo menos você tem a intenção, de uma conversa com seu colega Aberson Carvalho, você pedir para antecipar as férias. Por quê? Vírus, ele é transmitido através de gotícula. Eu tossindo, transmito para você. Eu falando, transmito para você. Eu espirrando, deixo gotículas e aerosóis no ar. E assim é que acontece a disseminação da contaminação. Criança, quando está com febre, quando está tossindo, nariz escorrendo, é naquele momento que ela está transmitindo o vírus. E numa sala de aula fechada, corre o risco de aumentar, aumenta o risco de contaminação, né? E existe uma conversa, nada oficial, de uma possibilidade de fato, tentarmos adiantar as férias. Assim, nós daríamos tempo para que os leitos hospitalares, eles consigam dar vazão para que a gente consiga dar uma resposta mais efetiva. Na verdade, são estratégias estudadas, com decisões conjuntas, nada é tomado de forma unilateral, mas nós precisamos unir forças nesse momento. Com uma ação que também vai ser desenhada junto à secretária Julie do CEMAP, é a situação de uma campanha massiva com prevenção aos incêndios, por conta da questão da estiagem, da seca que nós estaremos enfrentando nos próximos meses. Tudo isso, não existe ações e decisões unilateral, tudo tem que ser articulado e integrado com quem pode ajudar. E acho que nesse momento, quem mais contribui conosco são os familiares. Pois entendendo que a criança doente, ela não pode ir para a escola. Exatamente. Então, assim, a dica é, a criança tossiu, está com a tosse, ou então está espirrando, o narizinho escorrendo, não vai para a aula. Deixa em casa. Não vamos contaminar os outros coleguinhas que estão lá, né? É melhor, então, ter essa prudência. Nós temos os postos de saúde, temos as unidades para atendimento, pega o atestado, apresenta o professor para não ter qualquer problema, mas deixa nesse momento para que a gente não contamine outras crianças. Perfeito. Tem mais alguma informação relacionada a essa síndrome que nós não falamos aqui que você gostaria de destacar? Eu acho que os sintomas são importantes, né? Os sintomas principalmente de alerta. Se está só com o nariz escorrendo, mas a criança está lá brincando, jogando bola, fazendo suas atividades, postinho de saúde. Se tiver já mais prostrada, aquela febrezinha que ela não está conseguindo, ela já não está mais, vamos colocar assim, não está ativa, não está mais se só danando. Quer ficar quietinha ali no colo da mãe, upa. Agora a criança está com aqueles sinais de alerta, que é o batimento de aleta nasal, respirando com dificuldade, com o nariz mexendo, aquela retração de fúrcula que a gente chama que o peitinho está respirando e puxando o ar com dificuldade, as costelinhas aparecendo, respiração com a barriga, pronto-socorro. Vamos dividir e separar porque a criança com o nariz escorrendo, ela não precisa ser atendida no pronto-socorro. E o médico do pronto-socorro ele tem que estar voltado para a emergência, para o paciente grave que precisa ser revertido o quadro para não ter que ser entubado. Então, nós não podemos perder tempo com os pacientes menos graves. Entendi. Né? E voltar todas as energias para os pacientes graves. Olha, eu vou aproveitar aqui então a pergunta da Elisângela para colocar aqui a saúde dos municípios na baila aqui. A Elisângela do bairro Vilagem e Tiradentes. Obrigado, Elisângela, pela tua participação. Quero perguntar para o entrevistado por que não tem pediatra no posto de saúde? Outro dia tive que chegar ao posto 3 horas da madrugada para pegar uma ficha para minha filha. Dona Elisângela, deixa eu lhe dizer uma coisa. Posto de saúde é secretaria municipal. Digamos assim, quem manda no posto de saúde é o prefeito Tião Bocalon. Então, eu vou aproveitar a fala da dona Elisângela de perguntar o seguinte. O Ministério da Saúde estabeleceu uma espécie de nova lógica para que os municípios ajudassem o Estado no que se refere ao atendimento de média complexidade. Só que para isso, Pedro, pelo que eu entendi do que eu li, os municípios precisam, digamos assim, bater na porta ali do Ministério e dizer, olha, eu estou aqui com tantas equipes, então, para atender na média complexidade. Eu queria saber como é que está a fotografia dessa batida na porta dos municípios em relação a essa ajuda, porque se ficar tudo para o Estado, também vai ficar complicado. Acho que é importante frisar. Estão te ajudando? É importante essa pergunta da Elisângela, né? Elisângela. Nós
pedimos ao Ministério da Saúde, mensalmente eu estou em Brasília para fazer essa articulação com o Ministério, subsídio, estratégias de ações, e nós fomos na Secretaria de Atenção Primária à Saúde, SAPS. E lá nós conversamos com o secretário Nésio Fernandes, e ele montou uma estratégia chamada Emult. No Emult, os municípios, Isso. eles cadastram as equipes, e nessas equipes entram quem? O ginecologista obstetra, o pediatra, o psiquiatra, geriatra, cardiologista. O Ministério da Saúde subsidia, financia, Os municípios. paga o município para que eles se estruturem para terem esses especialistas lá no postinho, que é a pergunta dela. Mas para isso precisa ter as equipes formadas, É né? aquela situação, ninguém sabe o que muda, né? Se o mudo não fala, a gente fica sem saber. Então o Ministério da Saúde enxerga dessa forma. Nós estamos fazendo essa articulação mensalmente para que o Ministério da Saúde enxergue a importância do Estado. Só que os municípios precisam fazer a mesma coisa. Abriu uma plataforma no Ministério da Saúde para que eles fizessem pedidos. O Ministério da Saúde quer dar dinheiro aos estados e municípios. Só que para isso os municípios precisam informar o Ministério sobre a necessidade e a intenção de criação de novas equipes. Eles limitam a quantidade de equipes por município? Não. Não? Você fica à vontade. Então eu vou te perguntar. Por exemplo, o município de Cruzeiro do Sul. Quatro equipes já cadastradas. De Ah, Capixaba, Se eu não me engano, 3 equipes. Porto Walter, 5, Rio Branco. uma única... Uma equipe. Uma equipe cadastrada, apenas, por enquanto. Capixaba tem 3 equipes. Isso. Rio Branco tem uma. Rio Branco, 1. Fica difícil da gente entender E isso. o valor de repasse do Ministério da Saúde para cada equipe é de 24 mil mensal. 24 mil mensal. Então, fica realmente difícil de entender isso. Ô Pedro, enquanto eu vou lendo aqui algumas perguntas, eu tenho uma indagação para você, que não é nem minha. É da dona Marlene, lá acho que da região da Baixada. Ela quase enlouquece quando foi informada de que ela precisa fazer um ecocardiograma. E quando chegou lá na Fundação Hospitalar, Pedro, foi informado para ela que os exames que estão sendo realizados hoje são de pessoas que pediram esse exame em 2020. Até quando essa mulher for chegar a vez dela, o coração dela já pode ter explodido. O que está acontecendo? Eu sei que você não é o presidente da Fundação Hospitalar. Aliás, eu vou até chamar o João Paulo aqui, mas tem algumas situações que a gente precisa... Porque a CESAC tem como intervir nisso? Como é que é? Tem. Hoje existe uma pactuação, um termo de cooperação. Na verdade, as autarquias elas têm autonomia própria, mas existe também a parte que compete à Secretaria quanto à regulação. A Secretaria ela recebe a demanda, que seja encaminhada pelos postos de saúde, atenção primárias ou unidades do Estado mesmo, que fazem a regulação, mas as vagas elas são disponibilizadas pelos serviços, né? E ele é um exame complementar da cardiologia, né, o ecocardiograma, e essa situação eu vou pegar, colocar debaixo do braço e vou atrás, saber como anda. Se de fato é a regulação, que eu acredito que pelos resultados que nós temos na cirurgia, a regulação está muito bem alinhada com a gestão, que é um dos braços da Secretaria, mas que talvez na ponta, lá dentro da Fundação, nós precisaríamos fortalecer. Uma conversa alinhada com o presidente de lá. Olha, tem a Jéssica aqui, essa situação da Fundação, alguém precisa tomar de conta ali. Eu vou me comprometer com o telespectador a trazer aqui semana que vem, porque eu acho que amanhã está muito em cima, mas semana que vem vamos ver se a gente faz um esforço para trazer o João Paulo aqui. Meu nome é Jéssica, gostaria de saber do secretário se existe algum plano em relação ao Hospital da Criança funcionar como ambulatório. Diz ela aqui que seria muito importante isso aqui na capital, já que existe só um hospital especializado, né, aqui em Rio Branco, que é a Urgil, que é um hospital privado. Pois é, porém é particular. Ela quer saber se existe essa possibilidade. Eu acho que ela se confundiu um pouquinho na questão ambulatorial. Ambulatório é aquele paciente que ele vem para uma consulta com um alergista, com cardiologista, com reumatologista, com endócrino. Sabe aquela consulta agendada que vai para revisar a receita, avaliar exames, diagnosticar. Isso chama-se ambulatório. Eu acho que o que a pergunta dela é se nós teríamos um pronto-socorro
para consultas, talvez acho que seria isso. Será que é isso? Eu acho que não. Acho que, Jéssica, eu acho que você quis dizer exatamente isso, né? Ambulatório mesmo, de fazer uma consulta para a criança. É. Porque o Hospital da Criança não é isso, né? Não, o Hospital da Criança hoje ele funciona como internação e funciona como leitos de retaguarda na pediatria. Por que eu te falo isso? Porque ambulatório já existe ambulatório em pediatria, que são as especialidades cardiologia, gastro, endócrino e outras, neurologia. Já existe esse ambulatório na fundação, e assim como já existe o ambulatório de neurologia na policlínica, que já é uma situação mais específica. Mas o que existe de projetos nossos? Nós conseguimos 8 milhões de emenda nessa primeira etapa, 5 milhões da governadora Maísa, a governadora em exercício Maísa, e 3 milhões do senador Alan Rick, que estarão destinados à reforma e construção do novo pronto-socorro pediátrico, onde será anexo ao atual Hospital da Criança, naquele prédio entre o SAMU e o Hospital da Criança, que hoje funcionava o IBGE. Onde funcionou o SECOM, né? Isso, a SECOM, né? E lá a nossa ideia é montar um pronto-socorro pediátrico, centralizando todos os atendimentos ali para a pediatria, assim como alguns ambulatórios para consultas reguladas. O que acontece? Tá? No SUS não existe consulta com especialista que não seja regulado, né? Então, se eu quero consultar com o cardiologista, o clínico geral ele tem que identificar, ou o pediatra geral tem que identificar a necessidade para consultar com o cardiologista, certo? Então, essas consultas, por mais que ambulatoriais, ali no Hospital da Criança, para tentar centralizar, deixar tudo em um único complexo, elas virão de forma regulada, não será de livre demanda. Consulta com especialista no modus operandi do tem que SUS ter regulação. Não existe. Exatamente. Sou moradora de Senador Guiomar. Estou assistindo à entrevista com o secretário e na fala dele, ele disse que tem todas as especialidades na saúde, mas desde a atual gestão não temos pediatra. Então não existe essa parceria do Estado com os municípios? Ela é de Senador Guiomar. Eu não entendi a pergunta. Ela está dizendo, olha, ela está dizendo o seguinte, que você falou que tem todas as especialidades na saúde, mas desde a atual gestão, na gestão de Gladson, não há, ela está sentindo falta de pediatria lá em Senador Guiomar. A conversa é essa. No hospital. E aí ela está querendo saber se no como é que está a parceria. Não sei. Hoje o que nós, vou falar o que me compete enquanto Estado. O nosso pronto-socorro, o Hospital Ari Rodrigues, que é o hospital referência de Senador Guiomar, ele possui clínicos gerais, né? E quando nós temos situações específicas, campanhas, como temos cirurgias eletivas, nós encaminhamos o especialista para aquela ação atual. A questão hoje, de fato, é a mão de obra, né? Não, hoje o hospital, pelo número de atendimentos, nós temos 2 plantonistas dia e, salvo engano, acho que estamos com escala de 2 plantonistas noite, com médico visitador também. Então nós temos mais para passar a visita. E eu, de fato, até coloco depois o telefone à disposição dela, mas eu queria entender o que de fato ela precisa. Ela precisa de uma consulta especializada em pediatria, que isso aí funciona através da regulação. E a área demandante é a atenção primária, os postos de saúde. Olha, sinceramente, o que eu percebo é que, eu não estou falando especificamente de Rio Branco, mas a atenção primária, Pedro, ela está falha. A primeira porta do SUS, ela não está abrindo legal. O atendimento nas unidades básicas de saúde, pelo menos é uma impressão que me fica, está precisando dar uma melhorada. É uma realidade nacional, viu? Isso não é uma exclusividade nossa. Né? Não, é uma realidade nacional. A Secretaria de Atenção Primária à Saúde, a SAPS, ela já identificou essa fragilidade, existem campanhas, essa campanha do EMULT, que é a contratação de especialistas para atenderem no posto de saúde, com o financiamento do Ministério da Saúde, é uma estratégia maravilhosa. Pô, a gente só precisa que as prefeituras façam adesão, só que para receber eles precisam ter os profissionais lá. Pois eu não estou entendendo. Pelo que você colocou, a Prefeitura de Rio Branco, por exemplo, formou uma equipe, enquanto que outros municípios bem mais modestos formaram 3, tem outro que formou 4. Está abrindo mão de dinheiro, né? Está abrindo mão de recursos. 24 mil por equipe formada. Por equipe formada. E assim, eu não preciso... Esse cardiologista, ele precisa ter só 10 horas naquele posto. Ou seja, se eu contratei ele como 30 horas, eu tenho como colocar esse cardiologista em mais 3 postos de saúde. E da mesma forma com outras especialidades. Ou seja, com um profissional contratado, eu consigo
distribuir as horas dele em unidades e fazer mais equipes, consequentemente financiamento. Mais recurso. Rapidamente, a última pergunta, que o nosso tempo já acabou, eu estou aqui dando uma forçada. A Mônica Brasileiro. Boa tarde. Entre as competências da saúde municipal, acho que uma das competências da saúde municipal é a prevenção. Pergunta ao secretário se essa falta de prevenção não está sobrecarregando a alta complexidade. Pergunta ela. Aproveito para parabenizar o esclarecimento através da mídia sobre o papel de cada unidade de saúde. Tá vendo? É sempre importante. Obrigado, Mônica. Obrigado, Mônica, pela pergunta. Com certeza, a prevenção, existem alguns estudos que falam que R$1 investido na prevenção economiza 10 na atenção terciária. Então, um exemplo disso é a vacinação. Quanto que o Estado gastou durante a pandemia? Muito dinheiro. Quando nós reforçamos a vacinação do Covid, eu quero usar um exemplo claro e recente para que todos entendam. Reforçamos a vacinação, nós praticamente minimizamos os quadros graves de Covid e o resultado que nós tivemos disso foi a queda brusca nos números graves de casos de Covid, paciente internado em UTI, paciente internado em enfermaria, com alta taxa de permanência, tudo isso onerando o Estado. Então, a atenção primária é o ponto mais importante da saúde, a prevenção sempre vai ser mais importante. Para fechar mesmo, porque isso aqui exige uma resposta para você rápida. Quero saber por que o doutor Pedro suspendeu as férias dos servidores da saúde, que é um direito do servidor. É um direito. Você suspendeu as férias? Entra como um dos pontos do decreto de emergência a suspensão das férias dos profissionais. Só que os diretores eles vão usar o bom senso. Não, o decreto de saúde em emergência pública está voltado para a pediatria nesse momento. Os serviços que estão de forma estrangulada não tem como a gente dar férias. Se eu tirar um pediatra da porta do pronto-socorro, o que vai acontecer? Né? Então, assim, cirurgia vai continuar rodando normal, as consultas ambulatoriais que foram programadas para dar férias para aquele profissional, ele vai ter direito, mas cumprindo o rito do decreto, nós temos que suspender. Pedro, muito obrigado pela sua vinda aqui no Gazeta Entrevista, tá bom? Disponha. Vamos para o intervalo e já voltamos.